Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki do mestre Johnny De Carli. O poema sorteado dessa semana é o de número 104, Água. Que pena, mesmo quando a fonte é clara e pura, a água se suja ao encontrar um riacho poluído. Imperador Meiji. A mensagem sugere que o consulente reaprenda com as crianças a se comportar como elas. As crianças ensinam 3 coisas muito importantes para os adultos: a sinceridade, a simplicidade e a autenticidade. O amor delas é universal, sorriem e fazem amizade em um instante e respeitam as diferenças entre as pessoas. As crianças perdoam com muita facilidade, não guardam mágoas e rancores com os adultos. O ser humano, com o tempo, lamentavelmente, perde a pureza e a inocência da infância e desenvolve a malícia. O mestre Mikao Usui seguramente desejava que os reikianos aprendessem com as crianças a se comportarem como elas. As crianças estão ligadas a Deus pela pureza de seus corações. Têm uma aura de luz em torno de si. Vivem em harmonia espiritual. Reflita sobre as palavras do bondoso Mestre Jesus. Quem não reconhecer o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17. Ele traz aqui a criança como o símbolo da pureza. E se a gente para olhar bem para esse poema, né, onde ele fala: mesmo quando a fonte é clara e pura, a água se suja ao encontrar um riacho poluído. Eu acho que o grande alerta é para a gente tomar muito cuidado com a forma que o meio externo nos influencia. Às vezes, de tanto as pessoas conviverem, né, com coisas que não são legais, começa a achar tudo aquilo normal e começa a se acostumar com as coisas que não são boas. E às vezes nem se dão conta, né, que aquilo não é legal. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, e preservar principalmente a nossa individualidade. Não deixar, né, que o externo, né, que o mundo, que as coisas que acontecem fora da gente mude a nossa essência. Todos nós, eu acredito, que carregamos dentro da gente uma centelha divina, algo superior, né, como se Deus colocasse ali dentro de cada um uma gotinha de luz, né, um pontinho de luz para nos guiar dentro dessa existência, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu acredito que é ser cada dia melhor, né? Então, quando a gente vem aqui, que a gente começa essa convivência no mundo como criança, a gente está aprendendo a lidar com as coisas, né? E às vezes a criança, ela é o que ela é. Ela não está muito preocupada em fingir ser o que não é, então ela carrega essa simplicidade, essa pureza, essa sinceridade. E às vezes as pessoas, para se manterem no mundo, para se dar bem e para conseguir sobreviver de alguma forma dentro dessa sociedade, acaba desenvolvendo, como ele fala aqui, né, essa malícia. Então às vezes as pessoas não são exatamente o que elas são como elas acham que elas vão ser aceitas, né, pelo entorno. E tudo isso vai fazendo o quê? Que a pessoa vai se perdendo dela mesma, né? Então é muito comum ao longo do tempo a gente deixar de ser a gente mesmo, né, para ser alguém criado, né, para se inserir dentro de uma sociedade, dentro de alguns padrões. E será que é por aí? Né? Quantas vezes a gente se vê perdido da gente mesmo? Então, esse retomar, o caminho do autoconhecimento é o caminho que nos leva de volta para esse nosso eu verdadeiro, para esse eu puro, inalterado, né? Que traz essa centelha divina, aquela criança que chegou no mundo, né, para iniciar os seus desafios. E eu acho que o nosso maior desafio é ser a gente mesmo. E não deixar, né, que as coisas de fora, né, mudem o nosso interior. E muito cuidado, porque quando a gente está inserido num contexto onde as coisas acontecem, a gente começa a achar que tudo é normal, porque a gente vai acostumando com as coisas que não são legais,
e de repente tem momentos que as pessoas se perdem, né? Não sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Claro que o certo e o errado, às vezes ele está baseado muito em conceitos. O que a gente não pode confundir, né, é a diferença das coisas que são boas e das coisas que são más. O certo e errado é uma padronização, né? O que é certo para um, às vezes é errado para o outro, ou o que a sociedade acha que é certo. Mas assim, o que a gente não pode perder, né, é principalmente a noção do que é bom, né, do que é o bem e do que é o mal, do que não é legal. Então assim, e a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque assim, a água, por mais pura que seja, quando ela encontra um rio, né, um riacho contaminado, ela acaba se contaminando. Então a gente se contamina muitas vezes sem se dar conta que a gente está se contaminando, porque a gente vai achando que aquilo é normal. E quando as coisas vão se misturando, né, você vê a água, né, a água vai misturando e chega uma hora que ela se perde no meio da outra. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, manter a nossa individualidade e trabalhar sempre no nosso autoconhecimento e na busca do nosso eu verdadeiro. Essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.